Diz assim a palavra do Senhor: quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Então, chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e logo que viu Jesus, prostrou-se aos seus pés. Ele rogava com insistência: minha filhinha está prestes a morrer. Eu rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. E Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria de uma hemorragia. Ela havia sofrido muito nas mãos de vários médicos, tendo gastado tudo quanto possuía, sem obter melhora alguma. Pelo contrário, piorava. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, no meio da multidão, e tocou-lhe o manto, pois pensava: se tão somente tocar-lhe as vestes, serei curada. Sua hemorragia estancou imediatamente, e ela sentiu no corpo que já estava curada do seu mal. Jesus logo percebeu que dele havia saído poder. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? Os seus discípulos lhe disseram: vês que a multidão te pressiona e perguntas: quem te tocou? Mas ele olhava em redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, atemorizada e trêmula, ciente do que havia lhe acontecido, prostrou-se diante dele e contou-lhe toda a verdade. E Jesus lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre desse teu mal. Para a gente saber qual foi o desfecho da filha de Jairo, vamos ver o verso número 35. Enquanto ele ainda falava, chegaram pessoas da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: a tua filha já morreu, porque ainda incomodas o mestre. Até aí. Que história, não? Imprevisto. Desculpa, eu tive um imprevisto. Com que frequência você diz essa frase? Quantas vezes você já não ouviu essa frase? É uma desculpa. E uma boa desculpa, afinal de contas, imprevistos acontecem, imprevistos fazem parte da vida. Existem situações inusitadas que aparecem na vida e nos impedem, momentaneamente, de cumprir uma missão, de cumprir o nosso objetivo. A morte de um ente querido, bater o carro, uma doença. Tudo isso são imprevistos que acontecem na vida e nós não temos muita escapatória se não participar deles. Você ficaria surpreso se eu te dissesse que Jesus teve imprevistos? Que o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, onipresente, onisciente, ele teve imprevistos enquanto estava na terra? Não é você que vai escapar deles. E antes que essa mulher doente viesse, nós vamos ver mais sobre ela hoje, antes que essa mulher doente esbarrasse em Jesus, ele estava em uma missão. Ele ia curar uma menininha. É uma missão digna do padrão Unicef. É uma missão digna do padrão ONU. Ele ia curar uma menininha, ia restaurar a saúde dela. Lembrando
que por conta desse imprevisto, a menininha acabou morrendo, como nós vimos no verso de número 35. A pior consequência que o imprevisto poderia trazer. Cristo, ele não perdeu uma reunião. Cristo, ele não perdeu uma entrevista de emprego. Cristo, ele não perdeu o campeonato de judô do sobrinho. O que aconteceu foi a pior das consequências. A morte. A menininha veio a óbito por conta de um imprevisto. Nós vamos ver um pouco mais sobre esse enredo. Verso de número 21. Quando Jesus voltou de barco para o outro lado, estando à beira-mar, uma grande multidão aglomerou-se perto dele. Como era comum, como acontecia em todas as ocasiões, aonde quer que Cristo fosse, agora ele está do outro lado da margem, a multidão logo o via e o comprimia, e o seguia. Nós temos a impressão de que Jesus ele tinha um ministério muito pacífico, especialmente quando a gente vê aqueles filmes antigos do Evangelho. Tem um punhadinho de gente, aí Cristo anda mais um pouco, aí tem um outro punhadinho de gente. Não. O ministério de Jesus era um ministério muito ativo. E é por isso que o Evangelho de Marcos ele é relevante, porque ele mostra o alcance e a profundidade do ministério de Jesus. Aonde quer que ele fosse, uma grande multidão acompanhava e não lhe dava descanso. Era um momento atrás do outro, ele sempre estava curando, pregando, ele sempre estava libertando alguém de espíritos imundos. E raros foram os momentos em que ele ficava sozinho. Se não fossem aqueles momentos onde ele subia no monte para escapar da multidão e orar, ele ficaria junto com a multidão o tempo inteiro. Todos queriam ser curados, se jogavam na frente dele, tocavam nele para receber uma cura, para receber uma bênção. Queriam sua atenção, ficavam na frente dele, contavam a sua história, relatavam a sua história. E dentre essas pessoas, chegou alguém. Verso de número 22 nos diz quem é esse alguém. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. E logo que viu Jesus, prostrou-se diante dele. Quem apareceu diante de Jesus é o chefe da sinagoga. O chefe da reunião judaica. Os judeus se reuniam em um determinado lugar para ouvir a Torá, para ouvir a lei e poder fazer as suas orações. E um dos chefes da sinagoga, Jairo, ele foi ter com Jesus. E deve ter chegado perto de Jesus só porque era o chefe da sinagoga. Só porque era influente. Eu consigo ouvir a multidão, vocês não conseguem? Opa, abram alas, deixem ele passar, porque ele é o chefe da sinagoga. Ele é um líder religioso, é rabi com rabi. Deixa eles se encontrarem, deixa eles se falarem. E a Bíblia relata que quando Jairo viu Jesus, ele caiu e se prostrou de joelhos. O que não era nada bom para um chefe da sinagoga. Ele ia sofrer retaliação por parte dos fariseus, por parte de alguns escribas, porque não reconheciam ele como Messias, não reconheciam Cristo como aquele profetizado no Antigo Testamento. Ter um encontro com Jesus era anunciar o fim da sua carreira como chefe da sinagoga. Mas esse homem não encontrou limites. Ele foi movido por um sentimento maior do que ele mesmo, maior do que o seu prestígio, maior do que a sua carreira, e esse sentimento foi a morte iminente da sua doce garotinha, da sua filhinha. Pelo filho a gente faz tudo, né? O que a gente não faz pelo filho? Então, seja porque Jairo cria no ministério de Jesus, ou seja porque ele estava desesperado o suficiente para tentar qualquer coisa na tentativa de salvar a sua doce garotinha, ele se prostra diante de Jesus. E ele diz, olha, lhe rogava com insistência, verso de número 23, minha filhinha está prestes a morrer. Eu rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que seja curada e viva. Não importa se os meus pares não te reconhecem. Eu te reconheço, estou precisando da sua presença.
Eu sei que se o Senhor tocar na minha filha, ela vai voltar à plenitude. Ela vai ficar sã, sadia, vai voltar a correr pela casa. Por favor, eu peço-te que venhas comigo. E insistiu, e chamou, e clamou. E era o chefe da sinagoga, afinal. Cristo, movido não pelo fato dele ser chefe da sinagoga, mas por profundo amor à garotinha, de nome Talita, nós vamos descobrir mais tarde, ele segue Jairo. Verso de número 24. E Jesus foi com ele. Você percebeu? Quantos versos na Bíblia dizem que Jesus seguiu alguém? Esses são um dos poucos versos na Escritura que diz que Cristo seguiu alguém. Geralmente ele é seguido. Agora Jesus Cristo está seguindo Jairo. E Jesus foi ter com ele. Foi segui-lo para quê? Para fazer o bem, para fazer uma boa obra, para restaurar a saúde da menininha. O que era enfrentar retaliação perto da vida do filho? Nada, absolutamente nada. Ele não encontrou limites e Cristo segue. E mais uma vez, como vemos no final do verso de número 24, uma grande multidão o seguia e o comprimia. Cristo estava em uma missão, vamos lá, vamos chegar a Talita, vamos chegar a garotinha, mas a multidão não deixava, a multidão seguia e o comprimia. E multidão é multidão, meu irmão. É 300 pessoas para mais e não para menos. Se aglomerava perto dele, não importa se ele está indo curar uma garotinha, todo mundo quer a sua bênção, todo mundo quer uma porção de atenção do mestre. Todo mundo queria um milagre, todo mundo queria uma bênção. E aí que entra a protagonista desse episódio, a mulher conhecida como a mulher do fluxo de sangue. Olha o que diz o verso de número 26. 25. Estava ali uma certa mulher que por 12 anos sofria hemorragia. Você consegue imaginar essa condição? 12 anos sangrando. Fui pesquisar a palavra no original. No original não está hemorragia. No original está uma mulher que sangra. Uma mulher que sangrava. Ou uma mulher que vivia sangrando. 12 anos. Consegue imaginar uma situação dessa? E por onde que ela sangrava? Bem, a gente entende que ela sangrava pelas suas partes baixas. Nós entendemos que ela sangrava por suas partes íntimas. Durante 12 anos. Uma doença tão pessoal, que traz tanta vergonha. Justo ali. Uma mulher desesperada. 12 anos no antigo Israel é um considerável tempo de vida, dado a expectativa de vida na época. Era uma boa parte da vida de alguém, 12 anos. É como se a gente estivesse vivendo 25 no nosso. Ela tinha filhos? Talvez. Mas aqui nesse episódio ela estava sozinha. Ela tinha marido? Bom, naquela época, numa comunidade ritualística, aonde ter uma doença no local que ela tinha era sinal de maldição, que homem que casaria com essa mulher? Ou que permaneceria casado com essa mulher, porque naquela época dava-se carta de divórcio à torto e à direita, por qualquer coisa. Bom, não mudou muito de lá para cá. Qualidade de vida ela tinha? Também não, vivia sangrando. Parece que tinha dor. Ela tinha esperança? Bom, no final do verso de número 26 diz que ela só piorava. Pelo contrário, piorava. Todos os esforços para que ela pudesse ficar saudável foram em vão. Ela só piorava. Cadencialmente piorava. É essa mulher. Desde a antiguidade, os técnicos que lidam diretamente com a dor humana, sejam religiosos, médicos,
governantes, todo técnico, todo profissional que lidava com a dor humana fez uma importante descoberta. Eles descobriram que a dor ela era lucrativa. Que quanto mais você deixa uma pessoa sofrendo, mais ela vai pagar em esforço para deixar de sofrer. E aquela mulher era uma mulher rica. Ela caiu nas mãos de médicos corruptos. E o que era ruim, o que era uma condição catastrófica, ficou pior. A Bíblia diz que ela gastou tudo o que tinha. Em outros evangelhos diz que ela gastou muito do que tinha. Enfim, é força de expressão para dizer que ela perdeu patrimônio, que ela perdeu riqueza, que ela ficou quase pobre, pagando médicos na tentativa de recuperar a sua saúde. Tudo que ela conseguiu foram paliativos. Tudo que ela conseguiu foram métodos para fazer com que ela ficasse devendo dinheiro cada vez mais a longo prazo. Se havia tratamento para a sua doença, ela caiu nas mãos de quem não queria oferecer. E se não havia tratamento, nunca foram sinceros com ela. Nunca chegaram e disseram: sua doença é crônica, ela não tem cura, você vai ter que aprender a viver com isso. Seja de um lado, seja de outro, ela nunca teve uma resposta. Corrupção profissional, não se engane, mata. Um governante corrupto mata. Um médico corrupto mata. Um religioso corrupto mata. Todas essas profissões, essas vocações que lidam com a dor humana, se corruptas, matam. Mas o verso de número 27 mostra um novo retrato. A única esperança que ela tinha. Tendo ouvido a respeito de Jesus. Sua única esperança. Não havia outra. Jesus era o único caminho para essa mulher. Não haviam outros meios de ela ficar sã. Se ela caiu nas mãos dos corruptos, ela precisava de um íntegro. Se ela caiu nas mãos dos mentirosos, ela precisava de um verdadeiro. Se ela caiu nas mãos dos curandeiros, ela precisava do especialista. E não mediu esforços, foi atrás de Jesus. Eu consigo ouvir essa mulher. Vocês não conseguem ouvi-la? Bem, basicamente eu consigo ouvi-la porque eu sei como aquela sociedade ritualística, moral e por vezes hipócrita pensava. Eu consigo ouvir essa mulher dizendo: que mal que eu fiz para Deus para ficar nessa condição. Que mal que eu fiz contra Deus para que eu tivesse essa doença. Porque logo eu, Senhor, fui amaldiçoada. Eu sei que era o que ela se perguntava, porque era o que aquela sociedade perguntava. Os próprios discípulos chegaram para Jesus de uma certa feita e disseram: Senhor, quem pecou para que esse homem ficasse cego? Ele ou os pais? Porque alguém pecou. Ela se via amaldiçoada, se sentia amaldiçoada. E a resposta para essa pergunta, o que é que eu fiz contra Deus para ficar assim, só tem uma resposta. Você fez tudo. Você cometeu todos os tipos de pecado para você receber isso. Essa é a resposta. Por quê? Porque tudo que você fez desde a infância foi pecar. Você nunca fez nada além de pecar. O ser humano nasce corrupto, nasce depravado e comete milhares de atos pecaminosos durante a sua vida. E a consequência do pecado é a morte. E a morte também acontece por diversas doenças, através de diversas doenças. Não é estritamente pessoal contra aquela mulher, não é uma maldição pessoal, é inato. Todo ser humano nasce amaldiçoado pelo pecado. Mas a sociedade fazia com que fosse pessoal.
você blasfemou, você não deu dízimo, você fez alguma coisa de errada que Deus viu e disse: por esse pecado eu vou amaldiçoá-la. Não é pessoal, é inato. Era apenas a condição que toda a raça humana se encontra, doente por causa do pecado. Um pensamento uniforme e social como esse, totalmente discriminatório, que coloca aquela mulher à margem, com certeza fica na mente das pessoas. Fica na mente de quem está ao redor, fica na mente dela. E por isso que eu admiro essa mulher. O quanto você não precisa crer na misericórdia e no amor de Deus para entender que uma maldição pode ser retirada. O quanto você não precisa crer na graça de Jesus para correr atrás dele. Ela fez um esforço como poucos, porque enfrentou todo o preconceito daquela sociedade. No contexto da mulher do fluxo de sangue, uma doença que todos viam como uma maldição pessoal, ir até Jesus é acreditar ir até Jesus é acreditar em um amor absurdo, em um amor inusitado, em um amor que nunca se viu. O verso de número 27 conta um pouco da peregrinação dela. Tendo ouvido a respeito de Jesus, veio por trás dele, porque se viesse pela frente ia ser pisoteado, estava doente, mas veio por trás dele. Eu imagino essa mulher passando um a um. Passei o primeiro, passei o segundo, passei o terceiro, enfrentou toda uma multidão de mais de 300 pessoas. Para tocar aonde? No braço de Jesus? Na cabeça de Jesus? Para falar com Jesus, expor a sua situação? Não. Ela percorreu todo aquele caminho para tocar nas vestes de Jesus. E aí o nosso pensamento místico e evangélico nos atrapalha. Não, mas espera aí, pastor. Tocou nas vestes de Jesus. As vestes de Jesus são sagradas. E a gente imagina que os discípulos picotavam as vestes de Jesus e diziam: olha, quem ofertar vai poder tocar nas vestes de Jesus, como muitos lugares fazem por aí. Não é nada disso. Não é nada disso. Nesse contexto de tocar nas vestes de Jesus, as vestes é o que sobrava. As vestes é o que ela sabia que podia tocar e conseguir o seu milagre, conseguir sua resposta. Não é porque as vestes eram sagradas, é porque era o que ela conseguia fazer. Ela pensava consigo mesma: se eu vou tocar pelo menos nas vestes. Não era uma fé: eu vou tocar nas vestes de Jesus. Ela disse: eu vou tocar pelo menos nas vestes. Porque se eu tocar nas vestes, eu com certeza ficarei curada. O que acontece quando você perde sangue? Eu não sou médico, não sou profissional da saúde, mas eu estudei um pouco. Você fica desidratado, indisposto, por vezes inconsciente. Não pode tomar água, porque quanto mais água você toma, mais você sangra. E por isso que essa mulher, lutando contra o próprio corpo, seu corpo era seu inimigo, lutando contra o seu próprio corpo, passa por toda a multidão e toca nas vestes de Jesus. A ponto de Jesus chegar para ela e falar: olha, sua fé te salvou. No conceito de Jesus, fé é veículo. Por intermédio da fé, fé é veículo. Sua fé te trouxe aqui, sua fé me fez você tocar nas minhas vestes, sua fé te salvou, sua fé te fez ficar plena, tua fé te curou. Era o que ele disse para essa mulher, porque fé é veículo, fé é aquilo que nos move. Olha o que aconteceu. Sua hemorragia, pois pensava, verso 28, se tão somente eu tocar-lhe as vestes, só as vestes, eu ficarei curada.
29, sua hemorragia estancou imediatamente. Ela sentiu no corpo que estava curada do seu mal. Como é que foi esse sentimento? Eu não sei. O fato é que se tinha dor agora não tem mais, se sangrava agora não sangra mais, se ela tinha desconforto agora não tem mais. Ela percebeu que foi curada. Imediatamente ela percebeu que o seu corpo estava totalmente restaurado. Verso 30. Jesus logo percebeu que havia saído do poder dele. Então virou-se no meio da multidão e perguntou: quem tocou as minhas roupas? E os seus discípulos, dentre eles Pedro, que nos deu esse relato, Marcos é discípulo de Pedro, anotou suas palavras, dentre eles fala assim, Pedro diz: Senhor, olha a multidão, mais de 300 pessoas, todo mundo te tocando e recebendo milagre, e o Senhor me pergunta quem tocou no Senhor, por favor. Mas ele disse: alguém me tocou de uma maneira diferente. E ele olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. Tamanha proeza de fé. O veículo fé, o automóvel fé que a fez percorrer quilômetros no meio da multidão para ser curada. Foi aí que ela falou. Porque até aí ela não tinha poder de fala, ela não queria falar, ela queria ser curada. Não sabia se iam escutá-la também, talvez, pela marginalização, pelo preconceito. Mas o verso de número 33 diz: então a mulher, atemorizada e trêmula, estava chocada. Seja porque estava diante do mestre, seja porque foi curada, o contexto, não sabia se podia se dirigir a ele porque era impura, mas ciente do que havia lhe acontecido, ciente de que foi curada, ela se prostrou diante dele e contou toda a verdade. Não foi um relato simples, como nós vemos em Marcos. Jesus dizendo: quem me tocou? Fui eu. Ah, legal, sua fé te salvou, vai em paz. Não. Foi aí que tiraram as informações que nós temos. Aí ela disse: Senhor, eu estava 12 anos nessa condição, gastei todo o meu dinheiro com médicos, eu vim de lá de longe, atravessei a multidão e eu pensei: eu vou tocar nas vestes dele, porque se pelo menos eu tocar, eu vou ser curada. Ela contou tudo. Toda essa narrativa que nós temos agora em nosso poder. Demorou, Jesus teve um diálogo com ela, quis saber a história dela. Quis conhecer aquela mulher. A ponto de Pedro decidir colocar aqui em seu evangelho. E Jesus disse: filha, vai, a tua fé te salvou. Vai em paz e seja livre desse teu mal. Volte à tua qualidade de vida. Volta para a tua família se você tiver. Vai viver. Vai ser feliz. Vai ser plena. Anuncie o que o Filho de Deus te fez. Seja salva. Seja liberta. E desse relato eu tenho algumas aplicações. Aplicações essas que me emocionaram um pouco. Primeiro, não reclame de seus imprevistos. Ao olho de quem vê, parece que é imprevisto o que aconteceu, porque a missão era curar uma menininha. Mas aquela mulher tocou em Jesus, foi imprevisto. Os imprevistos, eles são oportunidades para demonstrar a graça de Deus também. Então não reclame se você ficou preso no trânsito, não reclame se o carro quebrou, não reclame da doença, não reclame daquilo que não estava na sua agenda. Porque o conceito de agenda de Cristo é bem interessante. Em Mateus 24, 36, os discípulos chegam perto de Jesus e dizem: Senhor, quando que acontecerá o final dos tempos? Quando acontecerá tal hora? E Jesus responde: olha, esse dia ninguém sabe, nem os anjos do céu, somente o Pai, é o que ele responde. O que Jesus está dizendo em resumo é: o Pai cuida da agenda, eu só executo o que está na agenda. Quem cuida da agenda é o Pai. Como seria saudável se nós vivêssemos com essa filosofia de Jesus? Quem cuida da agenda é o Pai. Eu vou planejar o meu dia, eu vou elaborar o meu dia,
Eu vou administrar a minha vida. Mas se acontecer um imprevisto, eu não vou cometer o pecado de dizer que não é Deus quem colocou essa data em minha agenda. Na vida do cristão não existem acasos, só decretos. Deus cuida da agenda. E quando a nossa vida está nas mãos de Deus, quando a nossa vida é de Deus, o imprevisto, ele é tão importante quanto a missão. Eu tinha uma missão, mas se o imprevisto é esse, se precisa da minha atenção, eu vou usar como oportunidade para pregar o Evangelho e para fazer demonstrações absurdas de amor e misericórdia, tal como Jesus Cristo fez. Eu lembro que uma vez a Paloma e uma amiga dela estavam lá na Marginal dirigindo. A Paloma tinha acabado de tirar a carta. Eu tinha um Honda Fit automático, a Paloma estava dirigindo com ele para lá e para cá, e feliz e tal, e conversando com a amiga. Era a primeira vez que a Paloma pegou a Marginal. E aí veio um abençoado que estava dirigindo e falando no celular. Eu sei que aqui ninguém faz isso, mas acredite, lá fora o povo faz. Né? Que coisa, não? E ele estava lá e bateu na traseira do nosso carro. Foi nem culpa dela, tadinho. Bateu na traseira do carro. Ela imediatamente, inexperiente, ficou trêmula, jogou o carro para uma das ruas paralelas ali na Marginal, parou, e a amiga dela falando para a amiga, você tá bem? A Paloma chocada. O rapaz foi atrás dela, parou o carro, ele abriu a porta assim e falou, vocês estão bem? E a amiga da Paloma, né, solteiro, rapaz bonito, loiro, forte, assim, ela, oi, tudo bem? Douglas, já se apresentou pro cara, esqueceu da Paloma. Francano, inclusive, lá de Franca. Quando você não tem relacionamento com a cidade, você não conhece ninguém de lá. Agora, depois que a gente tem relacionamento com a cidade, todo mundo que a gente esbarra é de Franca. O que é sinal? É sinal de ir para lá. Não eu e a Pá, mas a Douglas, que está atrás do rapaz até hoje, vai bater na porta dele qualquer hora. Mas eu preguei o Evangelho para esse rapaz. A Paloma pregou o Evangelho para esse rapaz. Imprevisto. Eu fiquei com um prejuízo, porque eu pensei, eu vou cobrar desse garoto R$30? Não. Eu mando arrumar meu para-choque e preguei o Evangelho para ele. Imprevisto. Meu carro já quebrou em Cosmópolis, voltei de guincho, R$600 de guincho. Todo mundo foi atrás, reclamando porque o carro tinha quebrado. Eu fiquei pregando o Evangelho para o guincheiro. Imprevisto. Se a gente conseguir ler os imprevistos da vida, a gente vai ver oportunidades para pregar o Evangelho. A gente vai perceber que tem gente que saiu de um lugar distante, que percorreu milhares de quilômetros, centenas de quilômetros, só para ter um encontro com a gente transmitir o Evangelho de Cristo. Fica de olho nos seus imprevistos. Essa semana você vai ter diversos deles. Tenho certeza. A vida é feita de imprevistos. Mas são oportunidades disfarçadas para você pregar o Evangelho. Outra aplicação, ore com sabedoria. Pare de orar por coisas. Senhor, olha a minha situação, que eu termine de pagar minha casa. Senhor, olha a minha situação, restaura a minha saúde. Para de orar por coisas. Você pode orar, mas eu te aconselho a não orar. Eu te aconselho a, ao invés de orar por coisas, você orar para alguém. Não vislumbre bênçãos. Vislumbre o caráter do abençoador. Porque o que moveu aquela mulher, o veículo de fé daquela mulher, foi perceber a misericórdia, a graça e o amor de Jesus. Foi isso que a moveu. Saber do caráter do seu abençoador. Misericórdia, graça e perdão. Meu veículo fé vai me levar a perceber que Ele sempre abre um espaço na agenda dele para mim. Deus sempre abre um espaço na agenda dele para nós.
Eu preciso ser abençoado, eu necessito desse livramento. É imprevisto, às vezes não estava no cronograma, mas Deus abre um espaço na agenda dele para você. Se você tão somente vislumbrar a sua misericórdia, o seu amor e a sua graça. É uma promoção. Você sabia que tinha que percorrer um caminho longo para chegar a ser gerente, para chegar a ter um cargo de chefia, mas Deus encurtou esse período. Não estava no cronograma, não estava na agenda, não estava no seu planejamento, mas Deus te surpreendeu positivamente, te dando essa bênção hoje. Era um filho que você não esperava. Meu amigo pastor Alex, ele estava na fila de adoção, prestes a adotar um filho, quando de repente a esposa dele engravidou. Era o que ele não esperava. Fora de hora, fora do cronograma, fora da agenda, mas Deus estava ali o abençoando. É uma oportunidade. Queridos, Deus abençoa positivamente. Como abençoou essa mulher, não estava no cronograma, não estava na agenda. Foi um bom imprevisto. Deus a abençoou. Enxergue o Evangelho. Nós somos cristãos. A nossa dor transpassa a cruz. Toda a dor humana transpassa a cruz. E se de um lado nós temos uma mulher que deseja parar de sangrar, do outro nós temos um homem disposto a sangrar. Se de um lado nós temos uma mulher que deseja ser curada para salvar a sua vida, do outro nós temos um homem disposto a ser enfermado pela vida de muitos. Ele foi amaldiçoado, caiu na mão de corruptos que o feriram e sangrou até a morte. A história de Jesus só é um pouco diferente da dessa mulher. Essa história acaba com o estancamento da hemorragia da mulher e com a hemorragia de Cristo até o fim na cruz. Por isso obedeça e tenha fé. A fé é veículo, sempre foi veículo. Não somos salvos pela fé, somos salvos por intermédio da fé. Pela graça, vocês são salvos por intermédio da fé. Não das obras para que ninguém se glorie. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras que Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Fé é veículo. E vai te levar a lugares inesperados. Países que você nunca pensou em habitar. Pessoas que você nunca pensou em encontrar. Quando nós temos uma vida de fé, isso nos leva aos lugares mais inusitados. A sermos apresentados para as pessoas mais surpreendentes. Esteja preparado para essas oportunidades. Fique de pé, eu quero orar com você.